acompanhando, e nós temos agora mais uma convidada. A gente conversa com Helene Roy, que é voluntária da Herself, que é uma empresa gaúcha que trabalha com produtos de educação menstrual desde 2017. Helene faz campanha pela dignidade menstrual de vítimas do Rio Grande do Sul e evidencia também a distribuição de absorventes como itens essenciais. Helene, muito boa tarde, muito obrigado pela atenção, por estar aqui conosco nessa programação da Jovem Pan. Como é que vem sendo feito esse trabalho de vocês desde o início dessa tragédia? Bem-vinda. Pelo espaço, porque a gente sabe que é um tema que nem sempre tem essa visibilidade. A gente iniciou, na verdade, uma campanha online desde o dia 6, a Herself aí já fazendo a doação de 2.000 unidades das suas calcinhas menstruais para essa tragédia, mas principalmente a questão de falta de água nos alertou que seria difícil, né, a gente entender que os itens de higiene seriam, em geral, divulgados como uma forma muito ampla, e a verdade é que existe uma dificuldade de lembrar que itens de higiene, quando a gente fala de saúde feminina, a gente está falando de também absorventes, menstruação, são duas palavras que são tabu, e que a Raíssa e a Vicky, que são fundadoras aí da Herself Educacional, atuam desde 2019 nessa empresa que é co-irmã da Herself, fazendo justamente a disseminação aí, a conscientização dessa questão tão importante de ser falada, né? E na prática, como é que essa campanha de distribuição vem funcionando? Vocês recebem doações ou vocês compram os produtos? Como que isso vem funcionando? Ambas frentes. Então, aqui em São Paulo, na Galeria Metrópole, que fica no centro, onde fica a loja da Herself, que são essas cenas que a gente está vendo aí, são as meninas já fazendo o manuseio dos itens que vão ser doados. A gente está recebendo doações, e lá no Rio Grande do Sul existe a Vicky e a Raíssa, que estão na linha de frente, tanto em Porto Alegre quanto na região do Vale do Rio dos Pardos, fazendo compras com o dinheiro que está sendo arrecadado e fazendo a distribuição direta nos abrigos que necessitam, e principalmente que a gente sabe que tem mais mulheres e pessoas que menstruam abrigadas. Na sequência, a pergunta do professor Adriano Cerqueira, nosso comentarista aqui nesse domingo na Jovem Pan. Professor. Eu queria saber como que está sendo a rede de distribuição, se vocês estão conseguindo ampliar para outras cidades, ou você está mais concentrado em alguma região, como por exemplo, né, Porto Alegre. Como é que está sendo a capacidade aí, né, aos poucos, né, dessa distribuição? Ótima pergunta. A gente está conseguindo distribuir em regiões que a gente entende que não estavam sendo tão atendidas. Então, a Raíssa, muito focada no Vale do Rio Pardo, que é onde teve as primeiras regiões atingidas, né, pela enchente, e a Vicky e as demais voluntárias na região de Porto Alegre, mas a campanha vou dar uma coladinha aqui, porque a campanha já alcançou abrigos em Santa Cruz do Sul, em Sinimbu, Alvorada, Viamão, e em Porto Alegre, em bairros também descentralizados, então Juca Batista, Rubem Berta, Parque dos Maias, Partenon, que são bairros aí da extrema Zona Sul e Zona Norte, que também estavam com dificuldade de acesso. Helene, eu queria que você falasse a dimensão desse problema numa tragédia como essa, a falta não só desses produtos de higiene, mas a gente está falando aqui de dignidade menstrual também. Qual é a dimensão? O que mais há de carência num momento como esse? No momento como esse, são realmente itens básicos de higiene, né? Então, num desastre como esse, em que a gente não tem acesso à água, lenço umedecido, papel higiênico, calcinhas, são realmente muito necessários, né? Além, claro, dos próprios absorventes. A gente está falando aqui, Thiago, de um alcance de 70 mil, até segunda, dia 6, a gente tinha a contagem, a última informação é que era em torno de 12 mil a 14 mil mulheres, pessoas em abrigo, que precisavam desses itens. Hoje, a gente já está falando de um número de 17 mil. E os números não param de subir, né? Antes da gente entrar, você estava mostrando aí mais uma região que está pedindo por evacuação. Então, a gente ainda não tem uma ideia do alcance que está sendo essa tragédia. Não, e sem falar que a gente não sabe quanto tempo que tudo isso vai durar e qual é a estrutura que a Herself tem para seguir com esse trabalho nos próximos dias, semanas, até meses, né?
Exatamente. A campanha, ela iniciou lá no dia 6, a gente pensando em 4 dias de arrecadação, estimando R$100 mil. A gente já ampliou a quantidade de dias, porque a gente sabe também a dificuldade de arrecadar, né, quando a gente fala de um assunto tão específico. Então, a nossa expectativa é de atingir R$100 mil nos próximos 6 dias. A gente está com R$63 mil arrecadados até agora, mas a gente sabe que é um trabalho que vai ser contínuo. Então, a Herself Educacional vai manter, claramente, né, já é o propósito da unidade de educação, essas arrecadações até quando for necessário. Aí, nessas imagens, a gente vê que a gente também já está olhando para outros itens, né? Então, toalhas, por exemplo, é um item que surgiu muito. A demanda muda todo dia. Todo dia a gente sabe de algo mais necessário em cada um dos pontos. Então, toalhas, por exemplo, foi algo que surgiu muito. E aí, as unidades voluntárias que estão em Porto Alegre vão fazendo essas compras com o que a gente está arrecadando nesse link do Doare. Professora Adriana, mais uma pergunta. Eu confesso que a gente pensa em tantas coisas acontecendo numa chuva, né, assim, inundação, e, claro, né, sensibilidade masculina da minha parte, a gente esquece, né, de um detalhe tão fundamental como esse. Como que é a reação das pessoas quando percebem que estão recebendo esses itens? É de surpresa? Estavam esperando? Estavam desesperadas? Eu queria ter um pouco esse relato, assim, se há alguma surpresa generalizada ou se, pelo contrário, né, um alívio porque chegou, enfim, é mais ter uma noção mesmo do impacto, né, dessa doação que é um pouco mais específica e extremamente necessária. Primeiramente, não são só os homens que esquecem, nós mulheres também esquecemos. Então, em alguns posts de collab que a gente fez, porque a gente mobilizou uma rede aí de formadoras de opinião, de influencers para nos ajudarem nessa divulgação também, muitos comentários vêm das próprias mulheres. Nossa, fiz doação e esqueci desse item. Nossa, nem tinha pensado nisso. Outras falando, realmente, já passei por essa situação e hoje o que eu mais fiz foi doar isso porque eu sei que vão me esquecer. E a reação, assim, claro que é de alívio, né, de garantir essa dignidade menstrual, porque é uma sensação, enfim, é algo inimaginável, assim, né, e existem diversos tipos de fluxos, então a gente sabe que existem mulheres que passam menos por uma situação constrangedora em relação a isso, e outras que passam por situações muito constrangedoras. Então, essa semana ainda, anteontem, a gente estava fazendo uma campanha lá no Rio Grande do Sul, com as voluntárias que estão lá, sobre os absorventes noturnos, porque as mulheres que têm fluxo muito intenso, elas precisam desse tipo de produto, né? Então, são diversas formas aí que a gente precisa atender. Então, com certeza, a sensação é de alívio em relação à dignidade menstrual que a gente fala, né? Que é realmente a gente conseguir resolver da melhor forma, mais saudável e mais, enfim, naturalmente, com os meios naturais que a gente tem hoje, para essa questão, né? Claro. Helena, eu queria que você aproveitasse a nossa audiência para explicar também para as pessoas, quem quiser fazer não só a doação diretamente desses produtos de higiene, qual que deve ser o procedimento, mas também fazer a doação de recursos para que vocês comprem esses absorventes, esses equipamentos, vamos dizer assim. São absorventes. Viu como é difícil a gente falar essa palavra? É difícil, né? A gente não está acostumado, eu sei. Enfim, a gente tem o link da campanha, é um link que está no perfil da Herself Educacional, só clicar lá. A gente não optou por fazer Pix, então é só entrar lá, fazer o cadastro e fazer a doação. É muito importante que a gente receba doações nesse link, justamente para seguir esse trabalho contínuo, atendendo aí a todos os abrigos, que agora, inclusive, já temos, ainda bem, abrigos específicos para mulheres, né? E então, é bem importante que se mantenha essa doação nesse link para a gente conseguir seguir fazendo essa arrecadação. Perfeito. E você só passe os canais, por favor, da Herself para quem tiver interesse e quiser fazer essa doação, e a gente incentiva para que as pessoas façam essa doação, claro. É @Herself, HERSELF, e @Herself Educacional. Então, Herself Educacional, no Instagram. E só mais uma questão, eu queria que você contasse, claro que você não está no sul do país, mas vem recebendo relatos não só das pessoas, né, que são beneficiadas com essa campanha, mas também as voluntárias. O que mais te chamou a atenção? Qual história que você podia contar aqui para a gente na Jovem Pan?
Vou aproveitar para fazer um pedido, inclusive, para outras unidades, outros centros de distribuição que estão recebendo esse tipo de item, que não abram os pacotes de absorvente. Porque no momento que abre para separar, não tem como saber qual o tipo daquele absorvente que está ali. Então, é um pouco o que eu comentei antes. A gente precisa saber se ele é para um fluxo intenso, para um fluxo leve, se ele tem abas ou se ele não tem, se ele é um protetor diário. Então, é muito importante que as embalagens de absorvente permaneçam nelas para a gente conseguir ter essa identificação. Ou que tenha alguma outra forma de identificar qual é aquele absorvente que foi doado. Perfeito. Helene Roy, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Continue conosco e trazendo informações sobre essa campanha que vai continuar, porque o drama da chuva ainda está muito presente nesse momento. Muito obrigado e bom fim de semana, bom domingo. Obrigada a vocês. Agora 1h09, com quase todos os municípios